Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência bem pessoal que eu tive relacionada a roupas e feminilidade e compartilhar também um pouco sobre roupas e guarda-roupa em si, né? Que muita gente já pediu isso aqui no canal. Essa é a primeira parte do vídeo, eu tô organizando o meu guarda-roupa antes de comprar roupas novas, tanto para mim quanto para meu marido. Não vou mostrar nada muito detalhado assim, né, daquele clássico vídeo de organização e de estrada de guarda-roupa, porque meu marido trabalha no nosso quarto, né? É onde fica o escritório dele. Então é muito difícil eu conseguir um tempo durante o dia para filmar no quarto, né? Então eu só conseguia um tempinho à noite, assim, ou eu fazia o que eu precisava durante o dia mesmo, só que eu não conseguia filmar para vocês. Aquilo que eu consegui filmar tá aqui nesse vídeo, certo? Eu fiquei um ano sem comprar roupas e é algo que já tinha acontecido outras vezes, assim, por opção nas outras vezes. Dessa vez não foi por opção, foi porque precisou mesmo. A última vez que eu comprei roupas foi depois que minha filha nasceu. Agora ela já tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, talvez, quando o vídeo sair, não sei. Mas eu comprei esses sweaters, né, coloridos, logo depois que minha filha nasceu, que ela nasceu no inverno e eu precisava de blusas de frio na época. E foi o que eu comprei. E na época eu já estava com a minha mentalidade bem mudada a respeito de ser mulher, segundo a vontade de Deus, a respeito de simplesmente aceitar a minha feminilidade, né? Viver a essência do que é ser feminina. Então, nessa compra que eu fiz há 1 ano atrás, eu já peguei as peças bem mais femininas, bem mais delicadas e diferente daquilo que eu estava vindo usando, né, na época, assim, ultimamente. Só que custa caro e dá trabalho transformar um guarda-roupa inteiro, né? Eu jamais pensei que eu fosse chegar nesse ponto. Já vou falar melhor pra vocês aqui sobre isso. Mas, enfim, a primeira coisa que eu fiz foi tirar toda a bagunça que tava. Nosso guarda-roupa aqui em casa nunca foi de ficar muito bagunçado. Eu sempre mantive ele muito bem organizado. Até porque a gente não é de ter muita coisa, a gente tem só o que usa e pronto. Acontece que a gente compartilhou o quarto com a nossa filha até ela fazer 1 ano. Então a cama dela ficava no nosso quarto, na frente do roupeiro. O roupeiro não ficava nessa parede antes. Então era muito difícil da gente ter acesso às nossas roupas, né? A gente conseguia abrir assim o roupeiro, mas era muito apertado, então eu mal conseguia ver o que tinha dentro, eu mal conseguia abrir as gavetas, mal conseguia guardar as roupas depois de lavar. Então acabou ficando bem bagunçado, né? A gente nem sabia direito o que tinha. O que eu sabia é que tinha muita coisa velha, muita coisa que precisava ser jogada fora mesmo. Poucas coisas eu consegui doar, que ainda dava para ser aproveitado, porque a gente usou muito, muito, muito as roupas que a gente comprou pela última vez. E meu aniversário passou e tanto meus pais quanto meu marido me deram meu presente em dinheiro. E como eu sabia que eu estava precisando de roupa, eu usei o presente dos dois lados, né, para comprar de roupas para mim. E eu comprei, do jeito que eu costumo dizer pro meu marido, né, novas roupas velhas. Todas as peças de roupa que eu comprei bastante coisa até, comprei tudo usado, todas as peças usadas. Eu compartilhei um vídeo de hábitos de dona de casa que uma das virtudes, né, e um dos comportamentos característicos de uma dona de casa que vive só com a renda que o marido traz é sempre procurar primeiro por coisas usadas ou por coisas de segunda mão antes de então ir lá e comprar algo novo. Não é que eu não compre nada novo pra mim, mas tem sido algo que eu penso primeiro, né? Antes de sair gastando muito dinheiro desnecessário, né? Porque infelizmente a gente sabe que o preço... A gente mora num país onde tem as roupas com os preços mais caros do mundo. Acredito que pouca gente sabe disso, mas é devido a imposto que isso acontece.
Então isso acaba dificultando ainda mais, né, que a gente tenha o guarda-roupa dos sonhos, assim dizendo. Começando a experiência que eu disse que iria compartilhar com vocês, esse é um assunto que eu vinha evitando de falar aqui no canal, porque eu sei que talvez incomode muita gente ou atraia comentários ruins, esse tipo de coisa. Então eu evitava tocar nesse assunto. Mas eu decidi falar sobre isso porque pode ser que ajude alguém que talvez esteja na mesma situação que eu estive ou que tenha passado pela mesma situação que eu passei, né? Enfim, pode ser que ajude alguém. Então, tô aqui para compartilhar com vocês. Eu tive muitas experiências ruins, tanto durante a infância quanto a adolescência, em relação a roupas, em relação à autoestima, em relação à aparência no geral, incluindo tanto o meu corpo, incluindo meu cabelo principalmente, né? Muita gente também já perguntou por que eu uso o cabelo curto, e o fato de eu ter cabelo curto foi o que me fez hesitar bastante antes de começar o canal no nicho que eu tenho, porque eu pensava, né, ninguém vai levar a sério o que eu tô falando por ter o cabelo curto, né? Mas envolve aí muitos traumas de infância, muitas coisas negativas que eu passei. Eu vim de um lar extremamente religioso e de uma religiosidade bem vazia. E isso prejudicou muito tanto eu como pessoa, como menina, quanto o meu relacionamento com os meus pais. Eu acho que o maior prejuízo que toda essa religiosidade vazia trouxe para mim foi a questão de ter prejudicado tanto o meu relacionamento com meus pais, principalmente com minha mãe. Então, tive muitas coisas que, se eu fosse contar tudo aqui no vídeo, não seria um vídeo muito bonito de assistir, né? Mas, enfim, depois que eu casei, foi quando eu finalmente pude estar livre para me vestir, para escolher o que eu queria vestir, para comprar o que eu queria, mas eu estava completamente perdida. Eu não fazia ideia por onde começar e eu cometi muitos erros. E, além de estar completamente perdida, né, tinha toda essa questão dos traumas por causa da religiosidade. Mesmo que eu vim de um meio assim, eu não achava que essa era a verdade absoluta, e graças a Deus que eu pude ter o privilégio de encontrar a palavra dele mesmo vivendo no meio dessa toda essa religiosidade vazia, e simplesmente não combinava com o que eu encontrava na Bíblia, né? E eu queria viver o que estava lá, mas eu não via em lugar nenhum. E não fazia sentido nada daquilo que eu era obrigada a viver, até porque ninguém sabia me explicar o porquê. Simplesmente tinha que passar as coisas que eu passava, né? Tipo, sempre ser a feia da turma, a feia da escola por causa de como se veste, por causa de como tem que ir para a escola, nunca tá adequada para as situações e as ocasiões adequadas, né? Porque a questão de ser elegante, a Renata Mainz fala disso muito melhor do que eu, é você saber se vestir de forma adequada para cada situação. Então, por eu estar completamente perdida, eu resolvi procurar ajuda na internet e de alguém que fosse, sei lá, formada em moda, né? Existem várias influenciadoras de moda. Eu achei uma que na época parecia ser cristã e tudo mais, mas depois que eu fui amadurecendo e entendendo a essência da coisa, eu vi que não. E eu comecei a fazer tudo que essa pessoa falava. Afinal de contas, eu queria ser estilosa. Então, minha busca por ser estilosa começou. E não fazia nenhum sentido com o estilo de vida que eu tinha escolhido pra mim, né? Desde que eu me casei, eu decidi que eu teria a vida que a Bíblia diz que a gente pode ter, né? Em relação a casamento, a vida doméstica, maternidade, paternidade. Eu me apaixonei por isso de uma forma que eu não consigo explicar pra vocês, e eu tava decidida a viver isso. Eu encontrei no YouTube algumas famílias que viviam assim, algumas mulheres extremamente realizadas e felizes e lindas, sendo mulheres, né? Sendo mães, esposas, donas de casa. E meu primeiro pensamento quando eu vi isso foi de julgar e achar que aquilo não era verdade.
Mas então eu decidi pôr a prova e fazer exatamente o que elas estavam fazendo e seguir exatamente o que a Bíblia diz para fazer e ver que resultado que isso me traria. E foi transformador como mulher e da mentalidade que eu tinha, né? Acontece que eu tava vivendo uma coisa e vestindo outra completamente oposta, porque nesse meu desejo, nessa minha busca de ser estilosa e de aprender a me vestir, eu comecei a perder a minha essência feminina nas roupas. Enquanto eu buscava crescer como mulher e aperfeiçoar minha feminilidade em Deus, no meu comportamento, no meu casamento, na minha vida doméstica, nas minhas roupas eu estava indo num caminho completamente contrário. E isso não faz sentido e com certeza não ia funcionar, né? Porque a própria Bíblia diz sim, sim ou não, não. Não tem como servir dois senhores, né? Um dos dois vai ficar lá de escanteio. Então, ou eu me entregava completamente para Cristo e deixava Ele me transformar por inteiro e servia Ele por inteiro, em toda a minha essência, ou eu ia ter problemas comigo mesma e nos meus relacionamentos, por estar sendo duas coisas diferentes. Então eu comecei a encher o meu guarda-roupa de roupas nada femininas. Na verdade, eu tentava fugir de tudo que fosse feminino, de tudo que fosse romântico, de tudo que fosse delicado, por mais que lá no fundo eu quisesse me portar daquela forma, por mais que lá no fundo eu quisesse que a minha aparência fosse daquele jeito. Quando eu via alguma mulher de vestido, quando eu via alguma mulher delicada, quando eu ia na igreja e via todas aquelas mulheres com vestidos lindos e coisas delicadas, assim, se vestindo, né? Eu achava aquilo tudo muito lindo. Mas aí sempre vinha na minha cabeça, não, mas você tem que ser estilosa. E não dá pra ser estilosa assim, né? Então, eu comecei a comprar roupas na seção masculina, porque a moça que eu seguia de moda falava que era estiloso. Então, ela sempre falava, pega uma camiseta do seu marido, que oversize tá super na moda. Então, eu comecei a usar muita roupa oversize, que apesar de ser estiloso e estar na moda, tira completamente a nossa forma, tira completamente nossas curvas, deixa a gente sem cintura, deixa a gente sem tudo aquilo que nos define, né, em termos de aparência como mulher e nos diferencia dos homens. E eu usando roupas oversize, porque eu queria ser estilosa, comprando as calças na seção masculina, porque eu queria ser estilosa, porque ficava tudo mais folgado, ficava tudo mais solto, então era muito mais estiloso, e eu tinha que finalmente ser estilosa, né, e me encaixar não sei aonde, finalmente na minha vida, tentando preencher e tentando curar todos os meus traumas e tentando talvez até provar alguma coisa ou, sei lá, tentar me revoltar, né? Era um sentimento muito grande de revolta por todas as coisas que eu vivi e ouvi por causa da forma que eu fui criada. O que é algo muito cruel, porque eu fui salva, né, disso. Eu consegui me curar, eu deixei Deus me curar e entrar na minha mentalidade, no meu coração. Mas, ao longo da minha jornada como adolescente, principalmente, eu vi muitas amigas minhas se perderem por causa desse mesmo tipo de coisa. Então, se tem alguma família passando por alguma situação dessa, o que perceber que não só a filha, mas também o filho está sofrendo com esse tipo de coisa, converse e sempre prefira dar atenção para o que seu filho está passando do que a aprovação ou a opinião dos outros, que era o que era mais importante dentro da minha casa, né? E dentro da casa de tantas outras meninas que eu vi se perder, infelizmente, na vida por conta desse mesmo erro, né? Porque entre ser cristão e ser religioso existe um buraco muito grande. E é muito triste quando a gente confunde e mistura essas coisas, né? Só para situar o que estava acontecendo ali, eu comprei um espelhinho de maquiagem e aquilo ali é tudo que eu tenho. Eu nunca pude usar maquiagem, né? Na verdade, quando eu levava alguma maquiagem pra dentro de casa, era problema, era briga, era horrível. Então, quando eu finalmente pude usar, eu não sabia usar. E eu tentei aprender a usar.
comprei de tudo. Comprei delineador, comprei blush, comprei todas as coisas, mas eu nunca soube usar. E acabou que eu também não tive tanto interesse assim, né? Então eu tenho ali um rímel, uma sombra de sobrancelha e um protetor labial. E é o que eu uso porque não é algo que faz parte de mim, né? E não é algo que eu acho tão importante assim. Porque eu acho que a autoestima não é eu passar 1 hora todos os dias de manhã me maquiando pra então ter coragem de sair da minha casa e deixar que as pessoas me veem. Mas autoestima é eu ter coragem de sair com a cara que eu tenho, né? É eu estar realizada com o rosto que Deus me deu, porque Ele não comete erros. Então, tudo que eu tenho tá no lugar que deveria estar, tanto em questão do meu rosto quanto do meu corpo. Então, isso me ajudou com essa questão da maquiagem, porque eu me frustrava muito por não saber usar, né? E graças a Deus eu me libertei disso e sou muito feliz assim. Tenho um marido que me ama do jeito que eu sou. Então, não fico mais me cobrando com essa questão de maquiagem. E essas foram algumas peças que eu comprei, das peças usadas, né? Novas roupas velhas, que são, pra mim, pelo menos, extremamente femininas. Coisas que até 1 ano atrás eu não teria comprado de jeito nenhum. Então, tá sendo uma mudança pra mim, que eu tô muito feliz de permitir que aconteça, porque afeta tudo, né? Afeta meu casamento, minha maternidade, me afeta como pessoa, como cristã. E eu escolhi as peças que eu achei mais femininas dentro do que eu comprei para compartilhar ali com vocês. No meio de todo esse guarda-roupa oversize masculino que eu vinha usando, teve um dia que eu vesti um vestido, porque vestido é algo que eu gosto muito. E eu mesmo assim tinha alguns no guarda-roupa na época. E aí quando eu cheguei na sala, meu marido olhou pra mim e de uma maneira super espontânea, ele falou: "Nossa, você tá muito linda. Eu amei te ver de vestido." E ele passou, tipo, o resto da noite me elogiando sem parar e olhando pra mim. E ali eu tive um estalo, assim, sabe? Foi como se Deus tivesse me despertado, assim, de uma forma bem realista, bem real, assim, bem humana, através do meu marido. Porque meu marido sempre foi de me elogiar, dizer que me acha bonita, mas não daquela forma. E quando eu me arrumava com as roupas que eu achava que era o legal, né? Porque eu tava finalmente aprendendo a usar e entender a moda, as roupas menos femininas e menos delicadas, eu sempre me arrumava e perguntava pra ele como eu tava e a resposta era: você gostou? Se você gostou é o que importa, né? Ou, eu quero que você esteja feliz. Se você tá feliz é o que importa. Essa era a resposta dele. Mas nunca algo tão espontâneo e tão verdadeiro do jeito que eu vi quando eu apareci pra ele de vestido, né? Quando eu apareci pra ele de uma forma bem mais feminina, que é o que atrai o nosso marido em nós, né? O que atrai o nosso marido em nós, ou o nosso namorado, ou o nosso noivo, é o que falta neles, né? Deus foi muito perfeito na criação dele, em fazer com que a gente tenha aquilo que tá faltando no outro. E é por isso que as coisas dão certo quando se unem. Então ali eu já comecei a perceber que as coisas deveriam mudar, porque o meu casamento é algo extremamente importante na minha vida, né? Algo estabelecido por Deus. Nós somos unidos por Deus. E como eu disse pra vocês, eu decidi desde o princípio que eu teria o casamento que Deus quisesse que eu tivesse. Independente dos casamentos que eu via em volta de mim durante eu estar crescendo, eu queria um casamento diferente. E eu entendi bem cedo que isso dependia só de mim, né? Dependia das minhas atitudes, das minhas decisões como mulher e como esposa pra eu ter o casamento que eu quisesse ter. Então, quando eu vi que isso começou a interferir no meu casamento, eu vi que era hora de mudar. Mas não é do dia pra noite, né? Porque roupa custa caro. E eu tinha transformado meu guarda-roupa inteiro, então ia levar tempo de novo. E aí começou o sofrimento, porque eu já não me identificava mais com aquelas roupas, eu não queria mais ter aquela aparência, eu não queria mais passar aquela imagem, mas eu era obrigada a continuar daquele jeito contra a minha vontade, porque não dava pra trocar tudo, simplesmente jogar tudo fora. E isso foi... Eu agradeço a Deus por isso, porque foi uma forma de pagar pelo meu pecado, né? Foi uma consequência pelas escolhas que eu tive antes.
Então, eu engravidei, né, da minha filha. E quando eu descobri que era uma menina, isso me atingiu ainda mais, porque eu falei, meu Deus, eu tô grávida de uma menina. Então, ela vai se espelhar muito em mim. E se ela não se espelhar em mim, alguma coisa está errada. Eu não quero que minha filha vá buscar as inspirações dela, as pessoas que mais influenciam ela fora de casa. Eu quero que ela tenha isso na mãe dela. E como mulher, eu vou definir muita coisa em quem ela é, em quem ela vai se tornar, no futuro dela, nos relacionamentos dela. Então, meu Deus, eu preciso mudar. E eu lembro que sentada na cozinha da minha casa, sozinha, porque na época meu marido estava trabalhando presencial, eu estava fazendo meu devocional pela manhã e Deus falou comigo sozinha na cozinha da minha casa. E eu lembro que eu chorei muito, muito. E o arrependimento me consumiu de uma forma que eu nunca tinha vivenciado antes. E ali com a minha Bíblia aberta, fazendo meu devocional, eu comecei a pedir a Deus em oração que restaurasse minha feminilidade e que eu queria ser a mulher que Ele me criou para ser, porque Deus não errou quando Ele me fez mulher. Deus não errou quando Ele me deu a essência feminina e não tem nenhum erro em ser feminina, não tem nenhuma vergonha em ser feminina. E eu pedi muito perdão a Deus por ter vivido e tentado ir contra a natureza que Ele criou, talvez não de forma proposital, né? Influenciada por fora, mas só de eu ter permitido isso, de eu ter dado espaço para isso, eu já considerei um pecado, né? Porque nada justifica quando a gente erra dessa forma, conhecendo a verdade. Por mais que eu tive muitos traumas, por mais que passei muitas coisas ruins relacionadas a isso, isso não justifica o comportamento que eu tive. Então, eu pedi perdão a Deus e comecei a pedir para Ele restaurar a minha feminilidade. Eu me entreguei por inteiro para Ele e pedi para Ele me transformar de dentro para fora mesmo e fazer de mim a mulher que Ele quer que eu seja e me ajudar a ser aquela mulher que está lá na Bíblia em Provérbios 31, aquela mulher que está lá na Bíblia em Tito, em Tiago, em tantos versículos que nos exaltam, né? Em tantos versículos que tratam da mulher como algo extremamente precioso. Quantas vezes na Bíblia nós somos comparadas a joias, nós somos comparadas a tesouro. Como a Bíblia fala do homem que encontra uma esposa, de que coisa grandiosa que ele encontrou, que é algo valioso que ele encontrou em ter uma esposa, em ter uma mulher. O quanto que a Bíblia enaltece e valoriza o fato da gente ser capaz de gerar uma vida, né? Foi a mulher que Deus escolheu para dar continuidade à vida, para compartilhar da criação dele, para carregar um ser humano no ventre. Isso é honra, isso é glória, né? Isso é lindo. E o mundo tenta nos convencer do contrário, nos ensinar e nos fazer acreditar que ser mulher é algo vergonhoso, é algo inferior, é algo ruim, né? Que o fato da gente engravidar é algo terrível, é algo que a gente deve fugir, se proteger de todas as formas, como se a pior coisa que pudesse acontecer na nossa vida fosse ser mãe, enquanto a Bíblia diz o contrário, né? Nós somos honradas quando nós geramos, e a nossa feminilidade tem um poder tão transformador em cima do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam, né? O poder de uma mulher dentro de uma casa, o poder de uma mulher no ambiente que ela chega, é algo incrível, é algo divino, dado por Deus. A gente não precisa lutar por isso, porque a gente já tem isso. E às vezes a gente não sabe disso. Finalizo só dando uma pincelada sobre a questão do meu cabelo curto, porque eu pensava, meu Deus, mas como vai funcionar essa questão da minha transformação e de viver a essência com esse cabelo curto, né?
porque eu nasci com cabelo cacheado. Hoje eu amo meu cabelo, mas eu fui ensinada a não gostar do meu cabelo, né? Porque eu sempre ouvi que meu cabelo era feio, que meu cabelo era alto, que meu cabelo era volumoso, e a forma com que cuidavam do meu cabelo fazia com que ele realmente fosse assim. Eu não podia usar creme, né? Não podia molhar o cabelo, e o cabelo cacheado, quem tem cabelo cacheado sabe, a gente precisa de creme, a gente precisa cuidar do cabelo. E vivendo no lar religioso, na comunidade religiosa que eu vivia, mulher bonita e menina santa era menina de cabelo grande. E isso é muito cruel, porque nem todo mundo tem um bom crescimento capilar. Nem todo mundo tem um cabelo grande. Então, eu vi e fui uma das moças de cabelo cacheado que tinham que alisar o cabelo, esticar o cabelo para fazer o cabelo ficar mais comprido, para finalmente caber numa regra feia, criada por homens, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com ser cristão e seguir a palavra de Deus. E eu lembro que a única pessoa que nunca colocou defeito no meu cabelo foi meu pai. Eu lembro que criança ele sempre falava, eu gosto de cabelo cacheado, eu acho que o seu cabelo é bonito. Mas aquilo pra mim não fazia diferença. Hoje eu lembro disso e faz diferença, mas na época não, porque a opinião do meu pai de nada servia pra mim, né? Servia a opinião da minha mãe e das outras pessoas e da igreja e da escola, né? Um dos ambientes mais cruéis é a escola pública. E eu queria alisar o meu cabelo a todo custo, porque eu queria ser bonita e porque eu queria ser aquela menina santa da igreja. Então, eu orava para dormir quando criança e pedia a Deus para eu acordar com o cabelo liso, para vocês terem noção do quanto eu não gostava do meu cabelo, né? E com 10 anos foi quando minha mãe passou pela primeira vez química no meu cabelo. E eu fiquei extremamente feliz, né? Finalmente com aquele cabelo liso de mentira. E foi assim por anos, até eu me casar, né? Dos meus 10 anos até meus 18 anos, alisando meu cabelo, que era uma tortura, né? Ficar horas sentada numa cadeira sendo queimada e passando produto químico para transformar aquilo que Deus criou. Eu volto a dizer que Deus não erra, e se Ele me fez com cabelo cacheado, se Ele te fez com cabelo cacheado, Ele não errou, Ele não te fez feia, assim como Ele não errou fazendo as pessoas de cabelo liso, que é um cabelo muito lindo, muito bom, né? E Deus cria as coisas do jeito que Ele quer criar e a gente tem que parar de lutar contra isso. E então, várias vezes eu quis parar de alisar o meu cabelo, mas por minha mãe ser cabeleireira eu não conseguia, porque, né, a raiz começa a crescer, ela sempre falava, você não vai ficar com essa raiz feia, porque eu trabalho com cabelo. Então ia lá e alisava meu cabelo de novo. Quando eu casei, eu trouxe comigo progressiva, chapinha, tudo. E aí sentada na frente do espelho fazendo aquilo sozinha. Eu falei, eu não preciso mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso, né? Minha mãe não tá mais aqui pra falar nada sobre meu cabelo. E aí eu falei, mas meu marido casou comigo com cabelo liso. Então não é algo que eu posso decidir sozinha. Quero ser honesta com ele. E aí eu falei, se eu tivesse cabelo cacheado, você ia gostar de mim. Você ia continuar casado comigo. Ele falou, eu não casei com o cabelo, né? Eu casei com você. E se o cabelo desse jeito não te faz feliz, eu não vou te impedir de mudar, né? E não vou te obrigar a continuar alisando seu cabelo. Então eu parei de alisar meu cabelo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Só que depois de tantos anos alisando, quando meu cabelo começou a crescer cacheado, eu não soube lidar com ele. Então, eu tentei manter ele comprido, eu tentei manter ele de várias formas, mas eu não conseguia cuidar e eu não conseguia achar bonito, né? E eu cortei, depois eu cortei assim, pix, e foi a forma que eu encontrei de conseguir manter meu cabelo natural, sem alisar, né? Sem precisar passar por nenhum procedimento no salão, nem vou mais no salão. Só vou uma vez no mês manter o meu corte e pronto, faço tudo em casa. E aí, esse é o motivo de eu ter um cabelo curto. E isso me incomodava muito porque tem aquele versículo na Bíblia que fala sobre o cabelo da mulher ser o véu da mulher, ser a honra da mulher e um monte de coisa. Inclusive o versículo que usavam na igreja que eu frequentava quando criança para nos proibir de cortar o cabelo, para nos proibir de fazer coisas no cabelo. Mas quanto mais eu voltava naquele versículo, mais eu entendia ele com a ajuda do Espírito Santo.
E eu finalmente pude me libertar dessa culpa de ter o cabelo curto, porque existem mulheres, principalmente mulheres negras e com cabelo extremamente crespo, que o cabelo simplesmente não cresce, né? O cabelo continua curto ali, porque é um fator bem natural, um fator bem genético de cada tom de pele, de cada textura de cabelo. Alguns cabelos crescem muito por fatores naturais, alguns cabelos não. Eu falei, Deus criou cabelos assim, cabelos que crescem muito e cabelos que não crescem. Deus criou cabelos extremamente crespos, cabelos lisos, ruivos, loiros, né, escuros. E não faz sentido, se esse versículo quisesse dizer que a gente tem que ter um cabelo comprido para ter essa honra e esse véu, se o mesmo Deus criou mulheres que têm cabelo curto, mesmo que elas não cortem. Então, esse versículo me libertou e fez eu tirar a culpa por ter um cabelo curto, né? E foi isso pro vídeo de hoje. Um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Mas eu espero muito que essa experiência possa ter ajudado alguém, né? De alguma forma. E, de forma alguma, a minha intenção aqui foi ofender alguém, né? Porque eu não conheço a história de ninguém que tá aí do outro lado, apesar de vocês estarem conhecendo a minha. Mas isso que eu tive para compartilhar no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!